Saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Um Cadinho de Educação Matemática. E hoje a gente tem aqui a presença do Super Ulisses, o professor do CAP da UFRJ. Olá, tudo bem? Pessoal, como é que vocês estão? E aí a gente vai pedir para o Ulisses falar um pouquinho de você, porque a intenção do programa, Ulisses, é que seja uma conversa bem descontraída, né? Então, a gente não tem aquele formalismo de ler curriculares. Então, conta um pouquinho de você e com o que você trabalha pra gente. Bom, eu sou professor de matemática, eu trabalho no Colégio de Aplicação, né, da UFRJ, também no programa de ensino de matemática da UFRJ, mas o que eu gosto mesmo de fazer é escrever. É isso que eu sempre gostei de fazer, escrevo desde sempre e é o que mais me move. E aí nos últimos anos eu tenho trabalhado a literatura junto com a educação matemática, assim, de como é que a gente pode fazer pesquisa em educação, formação de professores e até fora da educação matemática também. É isso que eu tenho pesquisado e tem sido muito legal. Tá, então você foi um estudante atípico, porque geralmente quem é da matemática não gosta muito de escrever, né? Assim, os colegas eles têm uma certa dificuldade. E até quando a gente vai ler, né? Assim, analisar os livros, as coleções de ensino fundamental, a gente vê que é meio mal escrita, assim. A coisa não é muito boa, né? Como é que foi essa tua vida acadêmica, então, de estudante, gostando de escrita e gostando de matemática? Foi muito difícil. Matemática, para mim, é muito difícil, doloroso. É difícil ser meu professor de matemática fazer isso, falar isso, assim, né? É muito difícil para mim sentar e estudar um assunto novo de matemática mesmo, assim, né? E a graduação, eu fiz na Universidade de Brasília, era muito difícil. Os cursos até os cursos de formação de professores eram cursos muito difíceis. Você terminou faz muito tempo? Foi em 2006, já faz 20 anos. Né? Acho que o Cleiton estava lá, não é? Regina Pina. Não, eles entraram depois de mim, depois disso. Então, eu trabalhei com eles no MEC. Pois é, então... Eles são ótimos. Eles são ótimos mesmo. Mas aí, o que acontece? Nessa aridez do curso de matemática, né, a UNB tem uma coisa que é incrível, assim, que eu acho muito legal. Que lá tem uma biblioteca central e todos os cursos visitam essa biblioteca. Olha que legal. Então, a gente... Quando eu não aguentava mais, assim, né, sei lá, fazer as listas do Elo, né, dos livros de análise e tal, eu podia só andar um pouquinho e pegar os livros de literatura. Olha que legal. Gabriel Garcia Marques, Érico Veríssimo, eu ia lá e lia, passava umas horas lendo, depois eu voltava para minhas listas de matemática. É como se fosse um equilíbrio, né? Entre uma estrutura algébrica, abstrata, um pouco mais pesada, e algo que teoricamente é muito mais agradável, porque, gente, ó, a gente gosta de matemática, a gente veio da matemática, né? A gente tem prazer também, mas que é muito legal você ler sobre vida, né? Sobre outras culturas, assim, em alguma medida é mais prazeroso, né? Eu acho que quando você sai do movimento de ler e passa a escrever, também é outra coisa. Toda vez que você escreve, você revela um pouco de você mesmo no texto. Né? Entendi. Então, isso é uma coisa difícil para mim, como eu sempre gostei de escrever, né? Mas trabalhava como professor de matemática, trabalho como professor de matemática e como pesquisador agora, né? Era difícil conseguir lidar com esses dois Ulisses, assim. Entendi. Né? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi esse encontro da leitura e da escrita e da matemática na tua sala de aula? Como é que isso aconteceu? Tu lembra mais ou menos a data? Você estava dando aula, você falou, não, acho que isso aqui tem que ser trabalhado com escrita. Como é que foi isso? Poxa, engraçado. Eu resisti isso há muito tempo mesmo, assim. Tanto é que eu escrevia com pseudônimo, inclusive. Assim, qual era o pseudônimo? Mário Hungria. Olha, e tem algum significado, Mário Hungria? Não, foi um nome que eu pensei, eu gostava muito do Mário de Andrade, né? Hoje eu já nem gosto tanto assim, né? E o sobrenome foi um que apareceu, assim. Não teve Entendi. Mas, então, foi muito tempo, assim, né? E essa grande virada aconteceu no doutorado. Porque doutorado é difícil, né? Você 4 anos pesquisando uma coisa, né? Eu estava pesquisando sobre uma coisa que eu gostava, que é estágio supervisionado. Mas teve um momento que eu travei, mas foi uma travada de 3 meses, que eu não consegui escrever nada da tese. Nada, assim. E precisava avançar na minha questão de pesquisa, né, e tal. E não avançava. E aí eu desisti. Eu resolvi ler. Aí eu li um livro que eu já tinha tentado ler muitas vezes e não tinha conseguido. Que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é um livro lindo, mas dificílimo, né? E aí eu falei, vou ler esse livro. Eu demorei algumas semanas para conseguir ler. E quando eu voltei, toda a minha energia para escrever tinha voltado. Isso me deu um insight, assim, né? Eu pensei, caramba, eu acho que se a gente escreve literatura,
toda escrita é uma literária de alguma maneira, né? Então você escreve uma tese, uma dissertação, um TCC, qualquer coisa. É literatura também, você está juntando palavras, né, para poder fazer um texto para outra pessoa ler, sabe? Sim. E aí quando eu percebi isso, eu falei, tem uma coisa legal aí, né? E aí foi que eu resolvi fazer um curso de extensão. E aí esse curso de extensão, que eu chamei de Narrar pelo Incomensurável, foi a minha primeira tentativa. Nossa, que legal, adorei o nome. Narrar pelo Incomensurável. Narrar pelo Incomensurável. Ele ainda está disponível, esse curso? Ou está com a edição fechada? Não, então é um curso de extensão, né? Esse ano não vai ter, mas deve ter no ano que vem de novo. Entendi. A ideia é tentar fazer a cada 2 anos, a partir de agora. E você está oferecendo pelo FRJ? Isso, é pela extensão do FRJ. Ele é online ou presencial? Online, na última vez, teve 150 alunos mais ou menos, não só no Brasil, teve gente Olha que legal. Da Angola, Moçambique fazendo. E como é que foi a recepção desse pessoal em relação ao curso? Mas eram todos de matemática? Não, tinha gente de tudo quanto era curso, tinha gente da nutrição. Deve ter sido bem gente rico, né? Fazendo doutorado em letras. Olha que legal. E a ideia do curso, na época, não era focar em matemática. Acaba que, como eu conheço muita gente da matemática, né? Então acabou que muita gente da matemática apareceu. Mas era assim, você precisa escrever, e você está com dificuldade para escrever. Você quer escrever um TCC, qualquer coisa. Vamos fazer esse curso juntos. E aí esse curso ele era baseado em produção literária. Uhum. Então a gente começava escrevendo cartas, que é mais fácil, né? Depois crônicas, poemas, contos e tal. E a gente ia tentando escrever nesses suportes literários, assim. E aí depois de um tempo as pessoas estavam escrevendo seus trabalhos. E é muito legal, porque muita gente nesse processo de tentar escrever sobre si acabou mudando a sua pesquisa, fazendo coisas que faziam mais sentido para aquelas pessoas e tal. Entendi. É como se a metáfora que vem à minha mente é como se fosse um rio que tivesse obstruído. Isso. Em algum momento, assim, você retira uma barreira natural e a água corre. Isso, né? Isso. E aí, às vezes, a barreira é você olhar para dentro, assim, não é você olhar para a tese, olhar para o texto, olhar para aquela aridez, assim, olhar para dentro e ver dentro de você, cara, o que você precisa para você terminar esse trabalho, sabe? E aí, muita coisa muito legal aconteceu por causa disso depois, assim, aprendi muito com muita gente, porque, bom, eu não sou especialista em literatura, né? Não sou formado em letras, né? Então, mas por outro lado eu tenho muita energia para poder propor trabalhos e ler junto com as pessoas e tal. E o que foi mais legal, é uma coisa que eu acredito muito em formação de professores, assim, são formações horizontais, assim, onde todo mundo está aprendendo junto nesse processo. E aí nesse curso a gente tentou criar um espaço seguro para as pessoas poderem falar das suas inseguranças mesmo, enquanto escritores, né? E, cara, é muito legal você ver gente que nunca acreditou que fosse capaz de escrever um texto, escrevendo. E aí, assim, as pessoas que fazem esse curso, em geral, são mães solo, são pessoas que estão acabando de sair, por exemplo, de um divórcio, estão reconstruindo a vida. Entendi. Entende? Então, é gente que tem esse perfil, que está acreditando mesmo que escrever vai mudar a sua vida. Então, isso está favorecendo o desenvolvimento humano, na verdade, né? Isso. Através da escrita, né? Isso. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Mas então, Luiz, deixa eu tentar entender. A leitura, ela retroalimenta a escrita ou a escrita, ela retroalimenta a leitura? Né? Assim, uma pessoa que não tem o hábito de ler, por exemplo, você acha que se ela passa a escrever, ela consequentemente vai criar esse hábito de leitura? Ou a pessoa que lê frequentemente, ela tem uma facilidade maior para a escrita? Como é que você olha para isso a partir dessa experiência que você teve? Eu acho que hoje em dia as pessoas leem menos mesmo, por várias questões, né? Dessa vida que a gente tem, muito trabalho e tal, né? Da sociedade digital que a gente vive. Pois né? Então ler um texto longo, né? Um livro, por exemplo, é mais raro da gente ler hoje em dia do que era há uns tempos atrás e tal. E aí tem uma coisa de que tem uma formação, tem um certo preconceito de achar que certas pessoas são autorizadas a escrever as histórias, né? E muita gente não acha que é autorizado a escrever sua própria história. No sentido de que o que é um escritor? Quando você fecha os olhos, quem é que você imagina como escritor? Provavelmente você vai imaginar, sei lá, o Guimarães Rosa, vai imaginar o Mário de Andrade, vai imaginar uma pessoa que tem mais ou menos esse perfil, né? Entendi. E aí você não se imagina você podendo escrever. Mas aí eu parto de um outro pressuposto. A gente conta histórias o tempo inteiro. Estou contando história para você agora. É verdade. Entendeu? Então aí às vezes é uma questão só de você adaptar o seu jeito de contar a sua história ao suporte escrito, sabe? Contar suas histórias do seu jeito. E isso é muito legal, porque aí, quando a pessoa percebe que ela tem o poder de contar suas histórias, ela
pode fazer o que ela quiser. É um superpoder mesmo. Eu digo isso, eu estou ensinando vocês a serem super-heróis, assim, contar histórias, é muito legal. Entendi. O que eu percebo é que assim, ó, e aí agora eu estou falando por mim, né? Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu já publiquei um livro, estou terminando o segundo. Eu escrevi um romance que eu gostei muito de escrever, assim, foi uma aventura muito maravilhosa. Tá? Mas assim, e eu tenho o hábito realmente de ler literatura, eu gosto muito de Saramago, assim. Teve uma época que eu estava muito com Sartre, né? Assim, devorava tudo que era de Sartre, agora eu estou muito com Saramago. E o meu último texto acadêmico, eu tento costurar com Saramago, com o conto da Ilha Desconhecida, então virou o conto da Ilha Desconhecida, pegando os personagens do conto e fazendo traçando uma analogia com a sociedade, conosco, né, com o capitalismo e tal. Você entende que uma leitura aparentemente descolada daquela tua realidade acadêmica, ela acaba influenciando através de ideias aquilo que você está trabalhando no teu texto? Eu acho isso, eu concordo plenamente contigo. Escrevi 2 artigos assim, inclusive. Um foi baseado no Macunaíma, do Mário de Andrade, que é um livro muito maluco, né? A história é maluca, mas a organização do livro é muito maluca. E aí eu escrevi um artigo com a Samantha, que é uma colega minha, que a ideia era tentar falar sobre decolonialidade em cima da matemática. Já está publicado? Já está publicado. Então você me manda, que eu vou pegar o print e vou colocar aqui na nossa tela. E a gente coloca ali para o pessoal ver. E eu acho que o legal desse artigo é que o Macunaíma não é só sei lá, uma alegoria, ele é uma referência no sentido de uma referência acadêmica mesmo, de como é que você pode escrever e tal, né? Então, eu acho... Do Cláudio Andrade, né? Do Mário de Andrade. Mário de Andrade, desculpa. Da Tarsila, que eu assisti a peça Cláudia Raia domingo. Deve ser legal. Foi legal. Mas aí, e teve um outro do Grande Sertão Veredas também, né? Então, a ideia de você pegar a literatura e usar a literatura como referência acadêmica, assim, uma referência sobre a forma, mas sobre o conteúdo também, é uma coisa que eu acredito muito, entendeu? E eu acho, assim, que são experiências, assim, quando você escreve, uma coisa que pelo menos eu tento fazer é tentar escrever sempre de um jeito um pouco diferente, levemente diferente, entendeu? Então, assim, para mim é mais fácil fazer isso com poesia, porque eu escrevo poesia há mais tempo, assim, né? Então você experimenta um jeito de escrever poesia assim, depois experimenta outro e tal, né? E eu acho que às vezes na pesquisa acadêmica a gente acaba muito dentro de certos templates, de certas lógicas, assim, né? E a literatura ajuda a gente a pensar fora disso, sabe? Então é uma maneira mesmo de você produzir a novidade mesmo, assim. Entendi. Então, a partir disso que você está me dizendo, né? Lembra do meme da Nazaré? Eu estou aqui, né? Então, assim, eu tenho pesquisado muito sobre tecnologia também, né? E aí eu lembro que eu li um artigo, faz coisa de uns 2 meses, que ele dizia exatamente isso, assim, da nossa capacidade crítica, reflexiva e da nossa criatividade a partir daquilo que a gente começa a produzir. E aí ele estava dizendo, assim, o artigo dizia de que as pessoas de uma forma geral pararam de escrever e da importância mesmo da grafia no papel para o cérebro, sabe? Porque assim você acaba ativando, né, alguns circuitos neuronais, né, que vão desencadear esse teu processo de criticidade e que vão fazer com que o teu potencial cognitivo ele seja amplificado, né? E também fala do processo inverso, de quando você deixa todos esses outros instrumentos que são tecnologias também, né? E na verdade ele começa a falar sobre essa questão do descarrego. Então, você está falando, eu estou conseguindo associar também com aquela outra escrita. Então, essa escrita, na verdade, e essa leitura, ela faz com que você tenha, em alguma medida, uma leitura mais completa do mundo. A gente pode dizer assim? O que você acha disso? Eu acho que é muito legal você experimentar coisas de maneira diferente do que você faz, porque isso acaba ajudando você a ter uma visão de mundo mais rica de suportes, assim, rica de objetivos, né?
No curso, por exemplo, um dos primeiros exercícios que a gente faz... É isso que eu ia te perguntar do curso, né? Assim, eu estava doido para saber das atividades. Você pode depois falar para a gente um pouco das atividades? Sim, sim. Ah, então tá. Mas isso aí que você está falando, por exemplo, da escrita com a mão é uma coisa que a gente faz muito, assim. Uhum. E isso por quê? Porque é uma ideia mesmo de se você está travado, sentado no computador, na mesma posição, e você não consegue avançar escrevendo o seu texto, você tem que fazer as coisas de um jeito diferente. Então, às vezes, é escrever com a mão, você fazer uma coisa diferente, assim. Então, quando você tem a literatura como você acabou de falar, o Sartre, por exemplo, você tem que, além de escrever filosofia, escrever teatro, escrever romance e tal, né? Você também tem o Estrangeiro do Camus também, que são pessoas que pensam como é importante você usar outros suportes para poder falar as suas pesquisas e tal. Então é por isso que hoje eu escrevo com o meu nome, assim, porque eu acho que é a mesma pessoa que escreve poesia, que escreve tem um romance que já deve sair logo logo, e eu já estou pensando no próximo e tal. Legal. Também essa pessoa que tá pesquisando, está dando aula de matemática e tá pensando nessas coisas todas juntas ao mesmo tempo. Na verdade, isso é um combustível para a gente continuar pesquisando, né? Porque assim, a gente efetivamente não para de pensar, e quanto mais você começa a ler sobre muitas coisas, foi como eu tinha te perguntado anteriormente, né? Na verdade, eu perguntei, mas já inferindo, porque isso acontece comigo, né? Uhum. Parece que tudo vai se encaixando. Tem uma frase do Lippmann, que é um autor, que eu gosto muito dele, que ele dizia uma coisa mais ou menos assim, tá? Talvez depois eu coloque aqui a frase toda. Ele dizia que o conhecimento, ele se assemelha a duas ilhas, que teoricamente você acha que elas estão distantes, mas elas estão ligadas por uma geografia submersa. Ah, legal. Entende? Então é muito nesse lugar, né, de você ler e achar que as coisas aparentemente elas não se relacionam, só que lá na frente parece que assim existe um processo de acomodação cognitiva em que assim você relacionou, e isso é muito incrível, né, Ulisses? E outra coisa assim, por exemplo, uma coisa que eu tenho percebido... Quer tocar de novo? Não. Tá. Uma coisa que eu tenho percebido dos meus alunos, assim, de maneira geral, é que eles têm dificuldade de começar a escrever porque eles querem saber o que eles vão escrever antes de começar a escrever, sabe? E eu acho que o legal de você escrever é justamente você não saber onde é que você vai chegar. Você começa uma história, você só tem mais ou menos uma ideia daquela história ali, do que você quer falar e tal, mas você vai escrevendo e vai descobrindo junto, assim, um processo de descoberta. Então, quando você vem de uma sociedade em que as respostas elas são dadas para você muito fácil, em que você digita e pergunta alguma coisa lá para uma inteligência artificial hoje em dia, para o Google antes e tal, e já tem a resposta, você espera que dentro de você também tenha as respostas, assim. E aí você perde toda a felicidade do processo de descoberta daquilo que você nem sabe que você é capaz de fazer, entendeu? Não, e assim, quando você mesmo escreve, surgem ideias que talvez você não perceba que você tivesse aquelas ideias ali. Exatamente. Fala, nossa, onde é que eu tirei isso aqui? Acho que né? Mas é que estava tudo guardadinho dentro de você. Então parece que esse processo de leitura e de escrita, ele traz à tona, né, essa geometria submersa. Isso, e dá uma perenidade a esse pensamento, que é um pensamento difuso na sua cabeça, né? Porque tá escrito, agora ele está ali. Então depois você pode voltar de onde você parou, assim, né? É uma coisa mais analógica, né? É quase uma fita cassete, né? Os neurocientistas, eles dizem, né, que quando a gente tem uma leitura manuscrita, e isso foi um outro artigo que eu li, que era era escrita digitada, né, e escrita manuscrita. E eles dizem o seguinte, que quando você está escrevendo manualmente, né, você tem um papel, uma caneta e tal, que na verdade você precisa engendrar esforços para tentar ser o mais conciso e objetivo possível. Porque no computador você apaga, e no papel você não quer apagar. Né? Tanto que a gente não gosta de riscar, a gente até risca, usa de rascunho, mas a gente não gosta, a gente quer que saia. Então assim, na verdade nesse momento você está conseguindo concentrar toda a tua atenção. Entende? Quando na verdade na tela você não está conseguindo fazer isso, então isso faz uma diferença muito grande, inclusive para a pessoa que está dentro de uma escrita acadêmica, né? Ela já focou antes com papel, então assim, a mente começou a trabalhar de uma forma diferente, porque a gente acostuma também, né? E eu acho que quando você está no papel também, né, você não tem tanta distração. Você está no computador, você tem na janelinha lá no cantinho que fica piscando quando aparece mais alguma outra coisa e tal, né? É um momento seu. A gente tem tido hoje em dia, nesses últimos tempos, poucos momentos assim nossos, assim, com intimidade nossa com a gente mesmo, assim, né?
E eu acho que a escrita pode ser esse lugar de intimidade mesmo, de você contar. Porque o papel aceita qualquer coisa, aceita até as coisas mais absurdas, você pode colocar no fogo depois, mas assim, né? E aí às vezes é isso, sai da nossa cabeça e vai pro papel, isso é incrível. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tá, mas conta pra gente, Ulisses, como é que você pensou nas etapas do curso? Ou a coisa aconteceu? Ou de repente você ofereceu um módulo e depois você falou, não, acho que eu vou fazer assim e vai ficar um pouco diferente, vai ficar com uma dinâmica legal. Como é que são essas etapas? Então, a primeira versão foi um curso presencial no mestrado, né? E aí era uma coisa muito legal, mas muito pouca gente consegue estar lá no fundão quinta-feira à tarde, a tarde inteira para poder fazer o curso, né? Eu tive, sei lá, uns 6, 7 alunos, assim, foi muito restrito. Assim. Mas eles gostaram? Eles acharam muito legal, eles Qual adoraram. é a carga horária? É 60 horas. Olha que legal. É, bastante coisa, né? Cheio de horas de atividade complementar para essa meninada. Aí eu resolvi fazer online, assim, né? Eu achava que ia ser muito difícil, porque quando a gente fez presencial, a gente fez exercício de teatro também, né? A gente fez personagens, a gente escreveu dramaturgia também. Era você sozinho ou tinha algum outro colega? Não, era eu e os alunos, né? Entendi. E como são alunos adultos, né? Todos eles já tinham licenciatura, então a gente acabava tendo mais liberdade para poder tentar experimentar essas coisas e tal. Aí fui fazer a primeira vez online. E eu queria que tivesse essa energia, né? E fiz e tal. Só que aí eu fiquei surpreendido, né? Quando eu vi o perfil das pessoas, né? Eu fiz um Google Forms para poder as pessoas falarem de onde é que eram, né? E o que você queria. Assim, nesse Google Forms eu coloquei para as pessoas escreverem mesmo assim, qual que é o seu sonho? Né? E como é que a escrita vai te ajudar a realizar esse seu sonho? O que você quer fazer? Né? Por que você quer fazer esse curso? Você escreveu um parágrafo mesmo, mas as pessoas já entenderam que a vibe não era um negócio de ficar assim. Era de se expor, né? Isso, não, agora a gente vai aprender como é que se escreve um artigo. Né? Então, não, isso a gente não ia fazer. Aí, beleza. Quando eu vi esse público, né, eu vi que eram muitas pessoas negras, muitas mulheres, legal. Muita gente assim que não é exatamente do perfil que a gente tem os nossos bolsistas, assim, né? Pensei, não, tem que ser uma coisa assim mais aberta. Assim. Tinha muita gente vulnerabilizada socialmente. Muito. Muito, assim, pessoas trans também, muitos, assim. Legal. Então, era um grupo muita vulnerabilidade social, muita gente também que tinha dificuldade mesmo de escrita e tal. Entendi. Então, aí é que tá, eu pensei, e muita gente dizendo nos textos, olha, eu estou muito desesperado, não consigo avançar, não consigo escrever, apareceu isso daqui, eu quero fazer seu curso de qualquer jeito, assim, né? Aí eu falei, não, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Grande Sertão Veredas, assim. Literalmente, eu coloquei as pessoas para lerem Grande Sertão Veredas comigo. Olha que legal. E a gente tinha, nossos encontros, eles tinham uma parte de apresentação da metáfora do dia, e aí a metáfora podia ser qualquer coisa, podia ser pedra, por exemplo, podia ser matemática também, eu falei de Pitágoras, uma coisa assim, mas assim, cada aula era uma metáfora diferente. Assim. Aí tinha uma apresentação de uma metáfora, em cima da apresentação dessa metáfora, a gente fazia uma discussão sobre o suporte que a gente usar naquele dia, que podia ser, como eu falei, né, conto, crônica, carta, sei lá, que a gente fosse escrever poesia e tal, falando como é que a gente produz personagens, essas coisas. E aí, no final, era 1 hora lendo o Grande Sertão Veredas, juntos, assim, cada um lendo um parágrafo. E Grande Sertão Veredas é um livro muito difícil, porque o Guimarães Rosa inventou uma língua, não é português aquilo, é uma coisa que ele inventou, é um dialeto, assim. Então, se você ler sozinho, é muito provável que você não consiga passar das primeiras páginas. Vocês conseguiram ler o livro todo? Não, impossível. Nesse tempo não ia dar. Mas a gente deu muita coisa, a gente deu mais de 130 páginas. Não, deve ter sido incrível a experiência, né? Sim, e é legal porque a gente vai fazendo as vozes, né? E depois de um tempo você fica fluente naquela linguagem. É como aprender uma língua nova, é muito legal. Entendi. E aí tinha essas experiências. Toda hora, toda aula tinha a discussão do suporte e um primeiro experimento em cima desse suporte. E eu era sempre pedindo alguma coisa diferente, assim. Uma das coisas que eu peço, por exemplo, nesse dia vocês vão trazer lápis de cor. Aí qualquer ideia, vocês não podem escrever uma frase inteira de uma cor, vocês têm que trocar de cor. Toda hora, no final da aula, vocês têm que mostrar uma foto do que vocês fizeram e explicar por que ficou colorido desse jeito, dessa forma em particular. Entendi. E aí é um negócio de você pensar literalmente, caramba, tem que colocar essa cor aqui, porque essa cor fazer sentido nesse contexto e tal, né? Então, é brincar com o texto, assim. O texto não é só o que está escrito, ele tem que ser bonito também, né? Aí a gente fala também de poesia
poesia concretista, e essas coisas acabam aparecendo, entendeu? Mas é muito legal, é muito bonito, assim. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, a partir disso que você está dizendo. Uhum. Mas, assim, não apareceu ninguém da linguística para tentar conversar contigo, para poder pensar em alguma coisa junto? Como é que é isso? Apareceu, é engraçado, assim, mês passado eu fui convidado para uma banca na Faculdade de Letras. Olha que legal. É uma banca de doutorado. E aí eu assim, o que eu vou fazer nessa banca? Sem saber muito como é que eu ia conseguir falar assim, né, sobre o texto. Cara, foi uma experiência muito legal, porque foi uma realização de um sonho, né? Uma pessoa que escreve. Ir na Faculdade de Letras para poder ser reconhecida lá, para poder falar lá, foi muito legal para mim. Parabéns, hein? Tô orgulhoso de você, amigo. Pô, tô muito feliz com isso, meu. Mas por que foi legal? Porque dentro do contexto daquele trabalho, tinha uma produção matemática ali, uma produção de sentido matemática ali acontecendo também, entendeu? Então, eu acho que como é um curso em que a gente está tentando fazer com que as pessoas construam afetos, assim, uma rede de afetos para as pessoas se ajudarem mutuamente a pensar a escrita de uma maneira mais amorosa, acaba que também as pessoas que aparecem para poder conversar sobre esse trabalho também aparecem de uma maneira amorosa mesmo, falando, nossa, que experiência legal, como é que a gente pode fazer para trabalhar junto e tal. Entendi. Então, assim, são 3 anos de curso já, né? Então eu já vi muita coisa legal acontecer, muita gente mudando totalmente de trabalho. Tem um exemplo agora, por exemplo, um garoto que ele até falou isso esses dias, eu achei muito bonito, até uma choradinha assim, né? Ele fez o meu curso e eu nem lembrava disso, mas assim, hoje o exercício é você escrever sobre o que você quiser, mas seja algo que te apaixone. Uhum. Aí ele ficou pensando, falou, o que me apaixona? Futebol me apaixona. Uhum. E ele resolveu escrever sobre futebol. E aí ele criou uma página no Instagram sobre futebol, falando sobre futebol e política e tal. E a página bombou agora na Copa do Mundo, ele recebeu milhares de visualizações e tal. E alguém perguntou para ele, como é que começou isso? Não, foi no curso, o professor me propôs fazer esse exercício de escrever sobre o que me mobiliza, assim. Entende? Então isso é muito legal, cara, você vê as pessoas, assim, fazendo coisas que elas não imaginavam que elas podiam fazer, sabe? Entendi. Cara, muito legal. Essas 60 horas são divididas em quantos dias, Ulisses? Então, elas... É semanal? Então, Como é que é os isso? encontros são semanais. A ideia é o seguinte, como no curso, o objetivo no final do curso é você produzir um texto longo, aí um texto longo é um texto de aproximadamente 20 páginas. Entendi. Então pode ser, sei lá, um capítulo da sua tese, ou então pode ser um artigo, pode ser várias coisas. E muita gente faz esse curso querendo fazer pré-projeto de mestrado ou doutorado. Uhum. Então a ideia, normalmente, ele começa no final do primeiro semestre, assim, lá para abril, mais ou menos. Tem as aulas semanais, e aí tem uma pausa no meio do ano, que são as férias dos professores, de maneira geral, né? E eu proponho um trabalho grande, assim, para eles fazerem nesse período, que seja uma coisa mais artística, escrever conta, uma coisa assim. Entendi. E aí, assim, são mais ou menos 15 aulas, os encontros são de 2 horas, mas também tem 2 horas de trabalho que eles têm que fazer fora, que isso está contado na carga horária do curso. Entendi. E é disponibilizado no site da UFRJ, é isso? Mas em geral o site da UFRJ é difícil de achar, que são muitas ações de extensão que tem lá, assim. Eu acho que a melhor maneira é de me seguir no Instagram mesmo. Entendi. Então fala pra gente teu perfil, que depois a gente coloca o print aqui também. Tá, meu perfil é o @ulyssesdia01, é super fácil de me achar, meu perfil é aberto. E aí toda vez que tem um curso novo, alguma coisa assim, a gente vai lá e posta lá, assim. Entendi. Né? E faz a propaganda para poder as pessoas participarem. Tá, então é tudo no teu Instagram, você não tem o Instagram do Narrar pelo Incomensurável? Não. Eu achei que também, nessa ideia... É muita coisa para administrar, né, Ulisses? Mas eu acho que também, isso é verdade, mas eu também acho que é importante a gente ser a gente mesmo também, entendeu? Uhum. Nas nossas contradições, né? Sim. Então, se eu for criar um perfil para isso, talvez eu vá então criar um personagem para isso. Entende? Entendo. E aí eu não quis fazer isso. Não sei se eu concordo, mas eu entendo e respeito, né? Mas eu não quis fazer, mas assim, é isso. Esse é o perfil que eu uso mesmo. Cara, que legal, que legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Mas assim, ó, você trabalha no CAP do FRJ também. Uhum. Antes da gravação você estava me dizendo que exatamente nesse momento você está com o 3º ano do ensino médio. Isso, né? isso. Você consegue associar essa prática do narrar pelo incomensurável com os estudantes do 3º ano?
ou alguma outra série, algum outro ano que você estivesse trabalhando? Então, Como é que é isso para você, assim? Porque, em alguma medida, nós somos cobrados, né, pela sociedade, que a gente preenche um diário de classe e coloque ali o conteúdo que a gente precisa dar. Né? Então, nem sempre sobra tempo, mas como é que você tenta fazer isso? Tá, no terceiro ano realmente é muito difícil, assim, porque é uma preparação mais para Enem mesmo, a gente tem muito pouco tempo disponível e os alunos têm aula de manhã e de tarde lá no CAP, então é mais difícil a gente conseguir fazer alguma coisa, assim. Mas quando eu estou nas outras séries sempre dá, assim, a gente tem os projetos interdisciplinares com os professores das diferentes áreas, assim, né? Por exemplo, tem um projeto de língua portuguesa, todos os anos, né, que é a apresentação de produções literárias dos alunos lá na escola, no sábado em geral, né? E aí a gente sempre acaba fazendo alguma coisa com os professores, algum trabalho, algum projeto, assim, né? Então, a gente lá no CAP, a gente tem reuniões de série mensais com os professores de todas as disciplinas, que são diferentes do conselho de classe. E nessas reuniões a gente costuma definir temas de trabalho que tem a ver com o que a gente está trabalhando, para a gente poder trabalhar de maneira interdisciplinar. E às vezes a avaliação única serve para várias disciplinas e tal. E isso é muito legal, porque aí a gente acaba fazendo várias coisas ousadas, né? Trabalhar com francês, por exemplo. Teve um trabalho muito legal de francês que eles queriam falar sobre cultura francesa e falar sobre os jardins franceses no Rio de Janeiro. Olha que legal. E aí a gente conseguiu trabalhar geometria, sobre círculos, retas, paralelas, essas coisas assim com eles e tal, né? E a gente conseguiu levar os alunos para poder ir num jardim, né? Foram na Praça Paris? Isso, a gente foi na Praça Paris, assim. Fosse. Aí foi muito, eles nunca tinham ido lá e eles acharam super maneiro, assim, né? Teve um outro ano que a gente foi num planetário, aí a gente falou sobre essa coisa de espaço, né? E a gente usou para poder falar sobre unidades de medida, grandezas e tal, né? Então, às vezes, não necessariamente a gente trabalhar literatura diretamente com os alunos, assim, né? Mas a gente entra nos projetos que os outros professores estão fazendo e isso pode ser super legal. Entendi, tá. E aí você está falando de projeto. E quais são os teus projetos agora? Eu acho que projeto, tem muita coisa assim que eu estou fazendo, né? Porque quando a gente trabalha com orientação dos alunos, muitas vezes a gente acaba embarcando nos projetos dos alunos e tal, né? Mas o que está me mais mobilizando agora é um curso de Álgebra 1 que eu estou dando no mestrado, que é completamente diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto, assim. Opa, peraí, então assim, gente, ó, só para dar bug aqui, ele dá aula pro terceiro ano do médio, Isso. Dá aula de escrita também, né? E agora tá com um curso de álgebra, então assim, vai, conta pra gente isso aí, Ulisses. Pois é, e aí nesse curso de álgebra, a gente resolveu escrever um livro de álgebra junto, eu e os alunos. Olha que legal. Do zero, assim, né? A ideia não era tentar fazer o que já existe, assim, esses livros do INPA, com teoremas e tal, era pensar o seguinte, olha só, a gente está aprendendo essas coisas aí da álgebra, né? Sei lá, essas definições, essas coisas, assim. Mas a gente dá aula, todos os meus alunos do meu mestrado, no nosso curso, né, eles são professores, trabalham na educação básica e tal. E aí tem esse abismo entre esses dois mundos, né? O mundo da formação de professores, da educação básica, e o mundo da matemática árida mesmo, da álgebra e tal, né? E a gente pensou juntos assim, e se a gente fosse tentar fazer diferente? E se, em vez de a gente se colocar como alunos de um curso de álgebra com um professor de álgebra, nós tentássemos fazer da sala de aula um conjunto de colegas que vão ser professores de álgebra pensando juntos. Como é que eu faria para montar o meu curso de álgebra? Então aí a disciplina vira outra coisa, porque em vez de você ter um professor dizendo, hoje a gente vai estudar esse assunto, esse conteúdo... Totalmente colaborativo, né? A ideia é, esse livro aqui, ele sai desse assunto para esse daqui sai desse assunto para aquele. Qual decisão que a gente vai tomar e por quê? Então você tem que pensar o curso como um todo mesmo, assim, pensar no currículo como um todo, assim, né? E pensando nas aplicações da educação básica, usando isso para a formação de professores, pensando no livro de álgebra para licenciatura, que é uma coisa que não existe. Eu não conheço, pelo menos, né? Tá, deixa eu te perguntar então. Mas se você puder dar um spoiler pra gente, conta um pouquinho assim, o que vocês já conseguiram pegar nesse livro que tem te brilhado os olhos. Se puder, tá? Não, pode sim, pode sim. E aí junta tudo no fim das contas, né? Porque escrever literatura é muitas vezes escrever metáfora, né? Então, como é que a gente pode pegar as metáforas da álgebra e usar essas metáforas da álgebra para pensar a álgebra de um jeito diferente, né? E tal. Aí tem um exemplo, tem um poema do Lewis Carroll chamado Jaguar d'Arte.
era Berlioz e as Esmosvilhas, não importa muito, mas é um poema em que ele escreve uma coisa, você lê o poema, você entende que é um garoto que está lutando contra um monstro usando uma espada, e aí no fim das contas, o monstro morre e tudo volta ao normal, tudo volta a ser feliz de novo. Mas isso é escrito com palavras que não existem, com palavras que parecem com palavras que existem, mas elas não existem. Nossa. E o nome disso é Poema Nonsense, que ele inventou. E o Lewis Carroll, além de ter escrito Alice, ele era matemático também. Sim. Então, Alice é inclusive um livro que é uma crítica a essa matemática da virada do século XIX para o século XX, essa formalização da matemática. Eu não sabia disso não, Ulisses. Pois é, tudo isso está tudo lá no livro. E aí, o que a gente faz? A gente começa com esse poema. Você vai ver um poema no livro de álgebra. Ninguém imagina ver um poema no livro de álgebra. Aí você começa com esse poema e a gente, vamos analisar esse poema, o que está acontecendo aqui? Aí não, parece que acontece isso, acontece aquilo, acontece isso. Olha, essa palavra significa mais ou menos isso e tal. Mas isso não está na nossa língua. Agora, quando você dá aula, às vezes a álgebra não está na língua do seu aluno também não. Então aí a gente vai problematizar, assim, que às vezes é um processo de você aprender uma língua nova mesmo e tal, né? Então, e aí, claro, tem isso para as estruturas algébricas também, assim, essas metáforas e tal, sabe? Então, é muito legal porque, como os alunos também toparam esse curso, eles escreveram artigos no final do curso, assim, né? Que eram na forma de ensaios. E aí eles trouxeram várias ideias de coisas que poderiam ser usadas que eu não tinha pensado, de história da matemática, de matemática decolonial. Cara, que legal. Muito legal, entendeu? Então, eu acho que são várias coisas, principalmente uma postura que é uma postura que eu acredito muito, de não colocar os cursistas como inferiores, assim. Eu acredito em formação de professores de maneira horizontal, porque eu estou formando professores e eu sou professor também. Sim. Então eu sou só uma pessoa que está propondo uma maluquice. Você está mediando, né, a maluquice, né? É isso, assim. E aí, às vezes, a mediar é você propor uma maluquice mais maluca ainda. Mas... E aí, depois disso, a gente pensa juntos o que aconteceu, sabe? Desequilibrar mesmo. Aquilo que você falou, né? De você conseguir colocar a tua cabeça fora do espaço onde ela está acostumada. E aí, às vezes, você acaba descobrindo coisas sobre você que você não imaginava. Entendi. Cara, que legal. Deixa eu te fazer a outra pergunta, então. Peraí. Então, tá, Ulisses, você estava falando da desconstrução da matemática, né? Assim, da matemática pesada, e que o conto do Lewis Carroll, que é o Alice, né, através do espelho, tem essa relação. Consegue falar um pouco pra gente sobre isso? Que eu não sabia, eu tô super curioso. Assim, no final do século XIX, no começo do século XX, tinha uma coisa de formalizar a matemática mesmo, né? Essas coisas que a gente aprende na escola de conjunto, de interseção, união, tudo estava aparecendo mais ou menos nessa época, né? Porque a gente veio do movimento Bourbaki, né? Aquele movimento de normalização da matemática, aquela coisa, né? Aquela coisa toda estava acontecendo nessa época, assim, né? E o Lewis Carroll, em particular, como matemático, logicista, assim, ele era muito crítico disso, assim, ele achava que isso era, de certa maneira, perder tempo. Algebrismo. E aí ele fez Alice. Alice é uma menina, né, o livro todo, de coisas assim que são fora da lógica, né? Sobre o tempo que funciona de um jeito diferente, sobre que você comer um pedaço de cogumelo e você ficar muito grande, muito pequeno, né, e tal. Então as ideias da matemática estão todas lá, mas estão todas lá como uma crítica ali, né? É verdade, jogo de tabuleiro, né? Isso. Então, é muito interessante, né? Porque muita gente não sabe que Lewis Carroll era matemático. Na verdade, Lewis Carroll é um pseudônimo. Né? O nome dele eu não vou lembrar agora, assim. Mas ele era matemático mesmo, assim, né? E acaba que ninguém sabe o nome dele, mas todo mundo conhece Lewis Carroll porque Alice acabou sendo um gigantesco sucesso, né? Entendi, cara, que coisa legal. A gente não sabe, a gente às vezes não sabe as conexões que aparecem, assim, né? Outra coisa legal, por exemplo, quase todo livro de álgebra tem como horizonte chegar na teoria de Galois, né? E o Galois, para quem não sabe, né? O Galois é um matemático do século 18, 19, aí eu já não sei direito, né? Que morreu muito jovem num duelo. Né? E a gente conta essa história do Galois, que morreu num duelo, né? E tal. E aí eu fui atrás disso. Eu descobri uma menina lá no Rio Grande, em Santa Catarina, que pesquisou sobre isso. Mas ela não só pesquisou, ela fez uma peça de teatro sobre a vida do Galois, a Bia. E aí eu chamei ela para participar do curso, ela participou online contando a história da construção dessa peça de teatro. Legal. E aí você descobre que o Galois, bom, muita coisa aconteceu antes desse duelo que a gente não sabe, né? Inclusive ele não teve muita dificuldade de conseguir um lugar na universidade para conseguir trabalhar. E por que isso? Porque a família dele era republicana, ele estava num período
monarquista na França e tal, né? Então, nessa peça fala sobre esse Galois que foi perseguido por causa dessa maneira dele de Da pensar, direção política dele. da direção política dele e tal. E a gente perde essas dimensões das pessoas, né? Então, pô, o Lewis Carroll, escritor, mas também matemático. O Évariste Galois, que morreu num duelo, mas assim, muita coisa aconteceu até chegar nesse duelo e tal, né? E são pessoas, né? E a gente pode fazer a mesma coisa para matemática, assim. Você acha que são essas pessoas, em alguma medida, que vão transformando o olhar da sociedade para a matemática? Eu acho que... Você acha que são os educadores matemáticos, as pessoas que são menos ligadas àquela coisa da ciência dura, que vão tentando buscar esse olhar mais humano para a matemática? Você acha que isso faz parte? Eu não sei, eu cada vez mais acho que tudo é muito mais misturado, assim, porque no fim das contas você decide usar uma notação, por exemplo, a notação de igual, né, que é do Viet, eu acho, né, que são o igual, que são as duas retas paralelas, né. Foi uma decisão que as pessoas tomam, assim, sei lá, por motivos que não necessariamente são fáceis de você saber, né, às vezes é só porque... Boa parte das notações que a gente usa na matemática, por exemplo, vem do livro do O Discurso do Método. Quem é que escreveu o Discurso do Método? Descartes. Descartes. Então, veio do Descartes, né? E aí por quê? Porque é um filósofo que ficou muito famoso. Ainda bem que eu acertei, né? Pois é. E aí, cara, então pensar que matemáticos também são sujeitos históricos, sujeitos que estão sujeitos a essa história, assim, e que a matemática, por isso, como ela é um produto humano, cultural, ela também está sujeita a essas influências mesmo, assim, né? E eu acho que talvez o papel do educador matemático também seja lembrar isso, lembrar que nossos alunos também fazem matemática de algum jeito, e pegam a matemática e transformam de algum jeito, né? Que é o que a matemática pensa também. Entendi. Então, assim, você entende que em alguma medida nós somos esses sujeitos históricos, que talvez daqui a 50, 100 anos ninguém nem saiba da nossa existência, mas que em alguma medida a gente fomentou, a gente arregimentou esforços para que a gente pudesse transformar um pouco essa sociedade em algo melhor. É isso. E mais bonito principalmente. Eu acho que para mim é até mais legal você pensar em como você consegue... A gente tem uma vida muito dura de maneira geral, né? A gente conversa muito pouco olhando para os olhos das pessoas mesmo hoje em dia, assim, né? E por causa disso a gente vê tudo um pouco meio cinza, assim, um pouco meio nublado. Eu acho que talvez a gente precise de um esforço mesmo, assim, de conseguir ver as cores nas coisas, assim, ver a beleza nas coisas, assim. E às vezes a beleza não é essa beleza, sei lá, na matemática tem muito essa coisa, vamos lá, vamos ver a beleza do paraboloide hiperbólico, assim, né? Tá, me explica um pouco isso aí do paraboloide. Então, a matemática, as pessoas falam muito da beleza desses objetos, assim, paraboloide hiperbólico. Gente, é até difícil explicar o que é o paraboloide hiperbólico. Você estuda isso no cálculo 3, mas assim, é tipo uma cela de cavalo, mas não importa muito isso, né? Aí, nossa, é uma superfície mínima, nananana. Eu acho que muito pouca gente se interessa por isso. Mas aí talvez, se a gente pensa na matemática de um outro jeito, assim, mas a matemática é uma ferramenta muito interessante para a gente conseguir entender a realidade. E entender a realidade, mas a realidade mesmo, assim, tátil mesmo, a realidade como ela aparece mesmo, assim, né? E aí, se a gente pensa na matemática assim, entender matemática não necessariamente precisa vir com essa coisa de você ver a beleza da matemática, mas pode ser você usar isso para você conseguir interferir no mundo, e isso pode ser muito legal. Para alguns colegas eu já fiz uma pergunta e vou te repetir essa pergunta então. O que é matemática para você? É uma pergunta de milhões. Não é? E não tem problema também se ficar em aberto, porque nós somos essa metamorfose, né? Mas sabe o que eu estou pensando? Eu acho que a matemática é uma literatura com uma gramática muito peculiar. No sentido de que, na matemática, a gramática ajuda a gente a construir as nossas palavras, as nossas expressões de um jeito que a gramática da literatura não é capaz de fazer. Entendi. E aí, nesse sentido, que a matemática também é uma linguagem e tal, entendeu? Entendi. Então, para mim, é isso. Então, a matemática é uma forma de comunicação também, mas é uma forma também de produzir beleza, quando você enxerga desse jeito, entendeu? Entendi, nossa, que legal. Ulisses, obrigado, peraí. Eu tinha um amigo na graduação, o nome dele era Mikael, gente boa pra caramba. E ele tinha um tique dele, assim, que era o seguinte,
quando ele via uma pessoa, muitas vezes ele falava satisfação incomensurável de te ver. Só que incomensurável não necessariamente é um negócio muito grande, assim. A satisfação pode ser pequena também, né? Só que você não consegue medir essa satisfação, então podia usar em diversos contextos e tal. E aí, eu achei genial essa metáfora, porque incomensurável é só algo que você não consegue medir com uma medida, né? Então, e é uma ideia diferente, assim, quando você usa no contexto fora da matemática, você pensa algo muito grande, muito vasto, muito imenso e tal, né? Aí eu pensei, não, e se a gente fosse trabalhar a metáfora da palavra incomensurável como um objetivo do curso? Pensando no incomensurável em cima de ideias mesmo, assim, né? De metáforas e tal, né? Aí a gente faz isso, e é muito legal, porque aí os alunos começam a entender um pouquinho mais de matemática também nessa brincadeira, sabe? Olha que legal. A gente inclusive fala sobre aquela questão. Teve um matemático chamado Hipaso de Metaponto, que foi a primeira pessoa que trabalhou com esse conceito, né, de incomensurabilidade. Ele provou que a raiz de 2 não dá para você usar o lado do quadrado para você medir o comprimento do quadrado, mesmo cortando ele em pequenos pedaços, assim, né? Você precisaria cortar em pedaços infinitamente pequenos e tal. Essa é a história, né? Ah, legal, o Hipaso descobriu isso, né? Mas isso não foi apresentado logo depois pelos pitagóricos, né? É porque isso ia contra a teoria dos pitagóricos também, né? De que acreditavam que tudo podia ser medido, tudo podia ser comensurabilizado e tal, né? Então tem isso, assim, mesmo Pitágoras, um dos matemáticos mais famosos de todos os tempos, e a sua escola pitagórica também tinha uma atuação política que podia tentar silenciar as pessoas que pensassem de um jeito diferente. É isso. Entendi, tá ótimo. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso bloco final. Quero agradecer muito ao professor Ulisses, tá, pela presença no dia de hoje. Amigão, muito obrigado, que venham nossas parcerias, né? A gente tenta fomentar um curso desse pela Uniri, se você puder também, se você tiver disponibilidade. Então, você diz pra gente como é que a gente faz. E é isso, pessoal. Então, um grande abraço a vocês, tá? Todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? E façam depois o curso do Ulisses, né? Vamos lá, narrar pelo incomensurável. Narrar pelo incomensurável. Um abraço.